aula e vamos trabalhar, né? Quem for chegando, boa noite, então, para todo mundo, né? Vamos começar a nossa aula de hoje, ok? Eu vou... Bom, primeiramente, todos vocês estão com acesso... Não, não, não. Não tem jeito. Professor, pergunta o colega de vocês, né? Professor, Matheus, não tem condição de abandonar o Brasil, não. Então, professor mal tem dinheiro para ir em Caldas Novas, quanto mais para abandonar o Brasil, né? É à vontade, por isso que eu estou ali, né? Beleza? Gente, todos vocês, todos estão já com acesso normalizado lá no portal AVA, né? Se não tiver, depois coloque aqui, que aí eu peço para olhar alguma coisa a respeito. Isso, né? Tá, beleza. Se não tiver, é só escrever aqui no chat, depois eu passo lá para a secretaria, para eles olharem para vocês. Bem, é o seguinte, lá eu já postei um livro para vocês, nós estamos trabalhando o capítulo, a introdução e o capítulo primeiro. Ele é um capítulo bem extenso, então nós vamos trabalhar aí mais esta aula de hoje e mais a próxima aula, tá bom? Então, um livro lá de Teoria Geral do Direito, de Silvio, é, de Salvio, de Silvio Salven, Silvio Salvenoso, vocês podem acessar lá o tempo todo e acompanhar aí, tá? Inclusive, coloquei os números de páginas lá para vocês, no decorrer da semana, fazerem a leitura. E como eu disse no primeiro dia de aula, estudante de direito tem que começar a fazer leituras a respeito do direito, né? De coisas do direito, tá? Então, leiam ali para vocês terem uma panorâmica da aula sempre quando chegarem aqui, tá? E isso vale também para os outros professores. Coloquei os slides lá da aula passada, né? E trabalhamos ele, fechamos ele com vocês. E agora eu vou mostrar aquele outro slide que está aqui presente, que está lá no portal, aqui agora para vocês. Vocês podem baixar, acompanhar por ele, e também fica aqui na aula gravada, tá? E na segunda parte eu vou discorrer, então, sobre a teoria geral do direito de forma mais expositiva, tá? Ok? Então, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês o que nós vamos compartilhar aqui. Esse slide aqui, né? Nós já falamos muita coisa dele. Pode ficar aqui mesmo. Nós já falamos muita coisa desse slide na aula passada, né? Bom, então vejam bem, o que nós falamos? E eu vou ser rápido aqui nesses dois primeiros slides, né? A noção do direito, do conceito de direito. Como falamos, a noção básica e geral do senso comum do direito é que o direito é um conjunto de leis, normas e regras que organizam, que ordenam, que regulam a vida social de um país. E esse é o conceito amplo de direito, baseado, inclusive, no senso comum. Todas as pessoas que não estão, como vocês aqui, estudando, têm essa visão a respeito do direito. Essa é uma das visões no que diz respeito ao direito. Está correta, mas o direito é muito mais do que isso, tá bom? Outra concepção que estudamos com vocês a respeito do direito é que o direito ele tem como finalidade, tá, garantir um mínimo de ordem social. Auditar as regras, né, dentro da sociedade, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer, o que não posso, o que é lícito e o que é ilícito, nada mais o direito está fazendo do que organizar a nossa vida social, procurar garantir a convivência, garantindo a nossa convivência por meio dos direitos e deveres recíprocos a cada um de nós. Terceiro, o direito, né?
O direito, ele tem algumas das características do direito é ditar a ordem, ditar o que é certo, ditar o direito. Então, ele indica a direção. Segunda coisa é que uma das características básicas do direito é a coercibilidade, é a obrigatoriedade, ou seja, todas as pessoas são obrigadas a cumprir, a obedecer aquilo que está escrito no direito. Tá? O direito, ele nos impele, ele nos obriga a fazer aquilo que está dito ali no direito. Então, essa é uma característica do direito. O direito é para todas as pessoas, né? Quarto, o direito é também, como eu disse no início, o conceito de direito está muito mais além do que o conceito do senso comum. E aqui nós podemos observar isso nessa característica ou neste conceito também do direito. O direito é uma ciência que tem como objetivo explicar o direito e explicar os conceitos jurídicos fundamentais, né? Então, o que nós vamos fazer com você? O que vocês estão vendo já comigo e com outros professores já nessas 3 semanas de aula? Vocês estão procurando, vocês estão entendendo aí o direito como um sistema jurídico, como um sistema de regras e leis definidas, né? Então, é um sistema muito amplo, que tem uma série de subdivisões, que tem uma série de competências, que tem um direito que é um objetivo e tem um outro direito que ele é subjetivo, que é abstrato. Então, vocês estão aqui estudando, tentando entender o direito. E quando nós falamos que o direito é uma ciência jurídica, é porque ela tem um objeto de estudo específico, que no caso é o direito, né? E toda a relação que ele tem dentro da sociedade. Então, aqui nós vamos estudar o que é o direito, e esse é um conceito, como nós estamos falando, muito amplo, e que tem várias concepções para vários autores e escola do direito, mas nós vamos estudar aqui com vocês o que é o direito, para que serve o direito, né? Qual a finalidade do direito e quando ele passa a existir e de que forma ele passou a existir. Então, quando nós analisamos o direito como uma ciência, nós estamos analisando este sistema jurídico com seu objeto de estudo, com a sua metodologia específica, com as suas teorias que embasam a criação e que embasam o próprio direito como ciência, né? Nas aulas passadas, nós conversamos com vocês que o direito, ele é analisado, né, como um fato social. E ele se apresenta de múltiplas formas e tem vários campos de interesses, quer dizer, tem diversas estruturas normativas. Nós temos um direito formal, um direito que é positivo, esse direito formal é um direito positivado, que é expresso em leis escritas, e nós temos um direito que ele é abstrato, que ele não é escrito, mas que ele faz parte inerente do próprio ser humano. Tudo isso é concepção distinta do direito em diversas formas. Direito é um fato social, falamos isso com vocês também na aula passada. Quando a sociedade nasce, naquele momento é necessário, o direito surge. Não surge como esse sistema muito bem ordenado que temos hoje, mas ele surge como formas, como forma de costumes, onde os grupos sociais, pelas práticas reiteradas nas suas ações no dia a dia, vão criando
uma forma de direito baseada nos costumes, que não era escrito, mas que era transmitido de maneira oral. O que eu quero dizer com isso é que essas formas são formas distintas do direito, e essas formas estão muito presentes ainda hoje, nos nossos dias, dos quais estamos discutindo com vocês, né? É, Direito é um conjunto de disciplinas jurídicas, tá? Daqui a pouco, vocês já começaram a estudar essas disciplinas jurídicas, né? O direito, nós temos direito civil, direito penal, direito tributário, direito administrativo, nós temos direito do consumidor, direito eleitoral, são muitos, são tipos distintos, tipos não, são tipos de direito que nós vamos aqui discutir com vocês. É por isso que aqui neste conceito está falando que direito é um conjunto de disciplinas jurídicas, né? Todos esses conjuntos de disciplinas jurídicas que vamos trabalhar com vocês, elas foram, são conjuntos de leis que foram criadas, embasadas em cima de princípios, né? E valores estabelecidos dentro da sociedade, aceitos dentro da sociedade. E são esses princípios e esses valores que delimitam a ação do direito, que colocam um limite para a validade, para a eficácia e para a extensão do próprio direito. E isso nós vamos perceber na medida que a gente discorrer sobre esse assunto com vocês. Falamos com vocês que nós temos aí um direito, nós temos uma divisão dentro das disciplinas jurídicas, em duas grandes áreas. Nós temos um direito público e um direito privado. Direito privado, um direito que trata do particular, da posse, da propriedade. O direito público está relacionado com as coisas públicas, com os direitos difusos do cidadão. Então, direitos de organização do Estado, né? Então, nós vamos trabalhando isso e vamos mostrando isso para vocês. E aí, já conversando também na aula passada, direito está muito relacionado com as experiências do cotidiano e a sua inclusão no mundo. Direito é um fato social. Esse fato social, segundo Durkheim, ele é repetitivo, né? Ele tem uma característica de generalidade, ele é exterior à nossa vontade e ele é coercitivo. Então, esse fato social, ele é independente à nossa vontade, ele vai acontecendo, ele vai surgindo na medida que há uma evolução dentro da sociedade. Então, na medida que haja essa evolução, surgem diversas experiências no dia a dia. E essas experiências, elas precisam ser regulamentadas, elas precisam ser incluídas aí dentro do mundo, no mundo jurídico, né? Vamos pensar aqui num direito, num fenômeno, que é a internet, que é a mídia social, né? Foi a partir da década de 70 que o fenômeno da internet ele alavanca, que ele cresce, que ele rompe as barreiras, e hoje a gente não sabe nem onde vai dar isso mesmo, né? Então, já no final da década de 90, aí nós vamos ter aí a internet já funcionando a todo vapor, e ela acaba influenciando na nossa vida diária. Todos nós hoje vivemos sem lenço e sem documento, mas sem internet nós não conseguimos viver mais, né? Então, tudo que está relacionado com a internet, até algum tempo atrás, não tinha um mínimo de ordem. Tudo corria frouxo, de maneira frouxo, né? Todo mundo fazia o que queria ali na internet, utilizava a internet para fins
pacíficos ou não, para em fins lícitos ou não, e etc. E então, precisou-se de a sociedade global, de uma maneira geral, se organizar e criar direitos para regular as atividades ali na internet, né? Então, a internet estava violando a liberdade das pessoas, precisou se regular isso daí, as relações comerciais que são feitas no interior da internet, né? Era muito complicada e o consumidor levava muito prejuízo, ainda hoje leva, mas o fato é que são experiências diárias do cotidiano e elas vão sendo paulatinamente incluídas dentro do mundo do direito. Muitas vezes não tem uma lei escrita sobre isso, mas há situações que têm que ser adequadas a esse mundo jurídico para fazer com que haja um mínimo de ordem possível, né? E aí estaremos discutindo com vocês essas questões, né? Lei, travou, né? Travou. Espera aí que a gente tem que interromper. Aí a gente faz isso aqui para passar ele para frente. Opa, vamos lá. Aí a gente passa ele para frente. Repetiu, espera aí. Ele duplicou. Espera aqui só um minutinho. Ué. Não está mais compartilhando. Agora a gente volta. Vamos lá. Aí no slide, retornando para ele, então. Estão vendo ele agora, né? Estão, né? Sim. Pode escrever. Tá ótimo. Então, vamos lá. Aí na aula passada, nós falamos com vocês sobre direito público e direito privado, né? Direito público, então, se refere a tudo aquilo que é interesse do Estado, enquanto que o direito privado está muito relacionado com os interesses particulares. E dentre os ramos do direito público, né, nós temos aí, por exemplo, direito administrativo, né? Que são direito administrativo, que são tipos de direitos, são tipos de direitos que se ocupam com o estudo das relações do qual o Estado é parte. Direito tributário também cabe aqui, né? Então, tudo aquilo que o Estado está envolvido como uma das partes está relacionado com direito público. São tipos de direitos que regulam as relações entre um Estado e outro. Direito internacional cabe aqui, direitos humanos também cabe aqui, que regula as relações entre Estado e outro, a sua organização, o seu funcionamento e suas relações particulares. No ramo do direito privado, nós temos aí direitos que são mantidos entre os particulares, tá? Que regula principalmente coisas relacionadas com patrimônio, com propriedades, onde as pessoas as partes podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas e até mesmo pessoas despersonalizadas, pessoas que, entre aspas, que têm alguma falta de algo que lhes caracterize como uma pessoa física ou jurídica. É um conjunto de normas, então, que relaciona, tá, os interesses particulares da pessoa, tá bom? Ah, é, o direito, tá? É uma disciplina autônoma, tá? O direito não é uma disciplina auxiliar
de uma outra disciplina, tá? O direito, ele é uno, o direito, ele é único, o direito, ele é soberano em relação a si mesmo, tá? O direito, como nós falamos, ele tem um objeto, ele tem uma função, ele tem uma competência exclusiva, que é organizar a vida em sociedade, manter essa ordem. Então, ela é autônoma. Ela não é uma disciplina auxiliar, por exemplo, da disciplina de ciências políticas, por exemplo, que vocês já estão estudando aí com o professor Tiago. Ela não é uma disciplina também subserviente aos direitos humanos, embora o direito, tá? É lógico que tem uma interdisciplinaridade muito grande, uma relação muito grande com os direitos humanos. Mas o direito, ele é uma disciplina autônoma, ela não é dependente da filosofia, da sociologia, ela não é dependente da hermenêutica, aliás, ela não é dependente da lógica, tá bom? Ela é uma disciplina autônoma. Ela, na nossa disciplina, agora, teoria geral do direito, o próprio nome já está dizendo, é uma disciplina que aqui no nosso curso ela é propedêutica, que ela é introdutória aqui no curso de Direito. Por que que ela é introdutória, propedêutica? Porque ela vai te dar base e sustentação para vocês conhecerem de maneira bem ampla, né, o que vem a ser o direito. Porque, na prática, no dia a dia, vocês vão conhecendo o direito dentro das suas particularidades nesses 5 anos. Vocês vão conhecer todos os tipos de direitos, os principais ramos do direito brasileiro. Vocês vão discutir a história do direito, a influência da sociedade, né, dentro da sociologia. Vocês vão estudar a influência da sociedade sobre o direito, a influência da filosofia do direito na construção das teorias que criam o direito. Então, vocês vão estudar isso durante o ano todo. O que que nós vamos discutir com vocês? Nós vamos apresentar aqui os conceitos básicos do direito para vocês. Nós vamos tentar dar uma noção ampla, geral, né, do que vem a ser direito. Nós vamos trabalhar alguns princípios fundamentais do direito, né? Já falei do princípio da coercibilidade, que é um princípio essencial do direito para garantir essa autonomia como ciência. Mas existem outros princípios jurídicos que são fundamentais dentro do direito, o princípio da igualdade, por exemplo, nós vamos aqui discuti-los com vocês, juntamente com outras disciplinas aqui, que nós vamos falar também. Vocês já devem ter até percebido, né? Nós já falamos de sociologia para vocês, nós já falamos de história do direito para vocês, e vamos falar novamente sobre história do direito. Inclusive, nós temos até um mestre aqui, né, que é colega de vocês, vai nos ajudar, né, constantemente, e se tiver outro também, né. Nós vamos trabalhar com vocês algumas filosofias que é muito importante na compreensão do direito, para nós entendermos o que é o direito. Por exemplo, o direito, dependendo para quem você perguntar, essa pessoa poderá dizer para você assim, direito é justiça. Mas o que é justiça? Esse conceito de justiça é um conceito muito amplo, muito abstrato, existem muitas correntes de pensamento que falam sobre o que é direito, então, do que é justiça, então, nós vamos apresentar a filosofia, a ideia de pensamento que diz que direito é justiça. Aristóteles fala uma coisa, os santos padres da igreja fala outra coisa totalmente diferente. Os filósofos iluminista também trabalham o direito sobre outro prisma. Então,
é um cabedal bem grande, bem amplo aí para se dizer o que é direito. Então, nós precisamos o tempo todo estar recorrendo a essas ciências, né? Auxiliar. Nós vamos estudar uma teoria chamada teoria tridimensional do direito, né? De Miguel Reale, que um jurista brasileiro desenvolveu, que fala justamente isso, que o direito, para nós compreendermos ele, nós temos que analisar ele dentro do prisma jurídico, dentro do prisma sociológico e dentro do prisma filosófico. Senão, nós não conheceremos o direito de maneira holística, como um todo, sempre de maneira parcial. E esta disciplina aqui, Teoria Geral do Direito, é fundamental para que todos nós possamos entender um pouquinho, conhecer essa tão grande amplitude do direito. Objetos das disciplinas que nós vamos estudar com vocês aqui dentro da Teoria Geral do Direito. Bom, nós vamos estudar aqui diversos conceitos com vocês, né? Nós já falamos para vocês aqui o que é direito na aula passada, já estamos falando o que é justiça, e vocês vão notar que esse conceito é muito amplo também. O que é um fato jurídico e qual a relação, o que é um conceito de relação jurídica. Isso é importante a gente conhecer esses conceitos, tá? E outros, porque na medida em que eu conheço alguma coisa, por meio do conceito, eu vou entender mais daquilo que eu estou estudando, estou analisando, principalmente porque é nos conceitos expressos no direito é que eu consigo observar os objetos de estudos de cada parte do direito, né? Nós vamos falar com vocês a visão e o funcionamento do direito e o lineamento da técnica jurídica, como é que funciona a maneira processual do direito. Lógico, de maneira bem superficial, pois vocês terão aí uma disciplina que chama Teoria Geral do Processo, né? E direito processual. E aí vocês vão estudar isso: direito processual civil, direito processual penal, direito processual constitucional. E então nós vamos demonstrar para vocês como é que se realiza de maneira tecnicamente o direito. Inclusive, essa discussão que nós tivemos agora aqui, essa conversa nossa, né, no início, é uma discussão processual sobre o Lula. O que aconteceu foi, provavelmente, um erro de competência. E isso tudo está relacionado com essa questão da técnica jurídica, né? Que anula o direito, inclusive, tá? É uma outra característica aqui do direito. Então, para isso, estaremos aqui mostrando como é que isso acontece dentro dessa disciplina Teoria Geral do Direito, ok? Bom, esse direito nosso, ele é bem complexo, muito complexo, vocês já notaram isso, né? Esse direito, para mim entender como é que esse direito se tornou complexo, amplo como ele se apresenta hoje nos nossos dias, eu preciso buscar a origem do direito. Eu preciso buscar quando é que esse direito nasceu, de que forma ele nasceu e qual o objetivo que ele nasceu, por qual a finalidade ele nasceu, né? Pois eu preciso compará-lo com o direito hoje. Quando o direito nasce, ele nasceu para atender uma determinada realidade. Quando ele se apresenta hoje nos nossos dias, é outra realidade. Então, eu preciso entender se houve realmente uma evolução, se o direito está estável, se ele permaneceu imutável. Então, é por isso que nós estudamos a história, né?
nós estamos aqui relacionando a história. Aliás, nós não vamos estudar uma história, nós vamos estudar a história do direito, todos os aspectos que estão relacionados com o direito, ok? Pois bem, na sociedade antiga, arcaica, como vocês... o primeiro período do direito, da história do direito, é chamado de direito arcaico. Quando falamos em direito arcaico, nós estamos falando do direito primitivo, do direito antigo, né? É, das civilizações, é, das civilizações é, baseadas no mito, da religião, tá? Então, o direito arcaico é um período, faz parte do primeiro período da história do homem, a história, a história antiga do homem, né? E nós vamos aqui começar a discutir como é que é esse direito na antiguidade, né? Então, o direito estava muito relacionado com a tradição da população. Tudo aquilo que a população fazia, a maneira como ela se organizava socialmente, era uma forma de ser aquilo que nós chamamos hoje de direito. Era um conjunto de regras, né? Era um conjunto de regras baseados, acima de tudo, no costume de cada povo, que era o direito. Então, nesse sentido, este conjunto de regras de um povo, ele era diferente de um conjunto de regras de outro povo, mesmo morando perto, mesmo morando dentro de uma mesma região. Isso poderia acontecer, e acontecia mesmo, pois o direito era baseado na cultura de cada povo, né? Então, tudo aquilo que era praticado, não faça isso, não faça aquilo, é, cultue determinado Deus, ore, cultua para determinado Deus. Tudo isso era direito, mas tudo isso era baseado numa forma numa forma cultural, baseado na tradição, na vida diária, cotidiana da população, tá? Então, como as sociedades na antiguidade, as sociedades primitivas, elas tinha pouca divisão social do trabalho. O que significa isso? Falamos com vocês na aula passada. A sociedade era muito simples, né? Era composta por um núcleo familiar, de pai, mãe e filhos, né? Que tinha papel social muito bem definido dentro da sociedade, com obrigações mínimas, tais como, por exemplo, o homem era obrigado a trazer o sustento e cuidar do sustento do dia a dia, de alimentos, sobrevivência e garantir a segurança do grupo familiar. Enquanto que a mulher só tinha que cuidar da família, manter a unidade familiar. E os filhos, obedecer, né? Obedecer, basicamente. Então, cada grupo social possuía um direito único. Por quê? Porque essa forma de direito estava concentrado, estava relacionado com quem era o chefe da família, né? Quem era o chefe familiar, geralmente ele tinha mais experiência, ele exercia uma influência muito grande, ele tinha mais poder, principalmente um poder militar, né? Então, ele era o que ditava o que era esse direito, né? O direito de cada um. Esse direito, como está escrito aqui, que vocês podem observar, esse direito aqui, ele era um direito próprio, pertinente, específico de cada grupo social, né? Isso foi durante centenas e centenas de anos, pois cada grupo social, eles viviam de maneira relativamente isolados uns dos outros. Então, a estrutura familiar, a estrutura desses grupos não modificavam, né? É, a maior proximidade que se dava com esses grupos era quando acontecia de forma casual
quando esses grupos estavam procurando ou migrando de um lugar para o outro, procurando alimento, ou mesmo em caso de condições de guerra. Então, era raro a mobilidade social e a movimentação desses grupos, que geralmente viviam muito isolados. Né? Então, havia uma multiplicidade de direitos não escritos. Lembrando que o direito arcaico é relativo à primeira parte da civilização antiga, civilização humana antiga. Por que a primeira parte? Porque até a invenção da escrita, nós temos uma sociedade primitiva. Após a invenção da escrita, nós vamos ter outra sociedade que tem características de sociedades mais antigas, que continuaram, mas a evolução da escrita, ela vai mudando paulatinamente as sociedades. E também, na segunda parte, né, da civilização humana, nós vamos ter aí o surgimento das polis, das cidades. E tudo isso vai influenciando no direito. O direito ele passa a ser mais universal e passa a ser mais único. Isso depois das cidades, do surgimento das cidades e depois do surgimento depois da invenção da escrita. Mas antes desse período havia uma multiplicidade muito grande de direitos não escritos. Cada tribo tinha o seu próprio direito, tá? Isso era chamado de direito consuetudinários, ou seja, direitos dos costumes, direito da vida, da cultura de um povo, tá? E quando nós falamos nesta forma de direito, a primeira coisa que nos vem à mente é qual seria a fonte do direito, então, neste período, tá? A fonte do direito neste período é a própria expressão direta da comunidade e da população. Ou seja, traduzindo, é a própria cultura de cada povo. Então, na antiguidade, cada povo tinha sua própria cultura, sua maneira de ser, e essa sua maneira de ser era expresso num direito arcaico, com diversas formas de representatividade. Tá? Ah, uma característica deste período aí, então vejam bem, aqui nós temos uma origem de uma forma de governo, que é o governo, desculpa, uma forma de direito, que é o direito dos costumes, chamado de consuetudinários. E aí nós temos uma fonte do direito. Vejam que a origem, as fontes, nós vamos estar falando com vocês paulatinamente. Nós vamos ter um capítulo para falar sobre essas fontes, né? Sobre tudo isso. Mas aqui vocês já estão encontrando a origem de uma dessas fontes e de formas de ser desse direito. A fonte criadora as normas jurídicas hoje na sociedade é o Estado. É o Estado que, por meio dos legisladores, que criam as normas jurídicas. Lá no direito antigo, não era o Estado. Aliás, nem existia Estado, mas a fonte era as decisões reiteradas dos próprios chefes da comunidade que tentavam resolver os conflitos que tentavam compor esses conflitos, né? E de manter essa estrutura social. Essas decisões reiteradas, costumeiras, repetidas, né? Para determinados casos mais ou menos homogêneos, né? Lá no direito antigo, vai ser o fundamento para aquilo que nós chamamos de jurisprudências, que são decisões jurídicas que vão acontecer, né? E os romanos vão assimilar muito bem essa ideia, e aí nós vamos ter as jurisprudências, que nada mais, as jurisprudências modernas hoje,
Essas jurisprudências modernas hoje nada mais são do que essas decisões reiteradas lá do direito antigo, que era praticado principalmente por quem governava a clã, a tribo, que geralmente era um rei, que geralmente era o pajé ou um sacerdote, né? Que eram que eram as figuras mais importantes. Bom, e o direito ele tinha coercibilidade, né? Naquela época tinha, só que era diferente da forma do direito que nós temos hoje. O direito hoje ele é criado, esse direito que nós temos hoje ele foi criado e ele tem uma forma de coação. Ele coage as pessoas a cumprirem aquilo que está escrito no direito. E se você não fizer aquilo que está estabelecido no direito, você vai receber punições, você vai receber sanções. No direito arcaico, tá? Aquilo que garantia a força do direito, que garantia a produção das regras do direito, era justamente a força e, além da força, a própria religião, ou seja, os procedimentos religiosos ou mágicos praticados dentro de cada grupo social no período primitivo. Então, cada grupo tinha uma maneira de adorar, é, de adorar um deus. Por exemplo, numa determinada tribo, vamos supor, numa determinada tribo lá na África, existia o costume, né, do grupo familiar sacrificar o filho primogênito e dedicar esse sacrifício ao Deus, o Deus da natureza, Deus Sol, Deus, a Mãe Terra, dedicar isso daí para que Deus pudesse abençoá-los e garantir a sobrevivência daquele grupo. Isso daí era uma forma, tá, de garantir, tá, de garantir o direito. Então, as pessoas tinham que cumprir. Se não cumprisse aquilo que o pajé falou, o sacerdote falou, ele receberia uma sanção. Essa sanção poderia ser a própria morte, poderia ser o banimento social, né? Banir ele do grupo social e fazer com que ele se tornasse um pária. Então, isso tudo era garantido por meio de procedimentos religiosos, ou pela própria força, né? A força vai ter também um elemento primordial. Aquele que era o mais forte, aquele que era mais forte conseguiria mandar, né? E a outra característica que falamos com vocês aí é o direito arcaico, caracterizado como um direito dos povos sem escritas, porque, a não ser regras religiosas, nós não temos regras especificamente chamadas de regras jurídicas, como nós conhecemos hoje, tá bom? O direito era oral, a transmissão do direito era oral, pois nas classes, o direito antigo, nas sociedades antigas, nós já falamos com vocês, não tinham classes sociais, uma diversidade grande de classes sociais, né? E também a relação de dominação era pouca, baixíssima, praticamente não existia. Então, entre os grupos sociais, com exceção daquele que mandava, justamente como aquele que mandava, que governava de maneira autoritária e aceito no grupo de forma legítima, ou pela força, ou pelas práticas religiosas, né? Com exceção dessas pessoas, ou desta pessoa, todas as pessoas eram praticamente iguais. Então, não tinha aí uma competitividade nessa sociedade antiga como nós temos hoje. Então, hoje,
em grande parte, o direito, ele vai aí garantindo uma estrutura de ordem, de hierarquia, e isso é muito forte, direito moderno hoje. Nós vamos observar isso e vamos discutir isso com vocês. Mas no direito arcaico isso não acontecia. Tá? É, um outro motivo para isso tudo não acontecer era que todos eram da família. Então, tem gente que acha que família é muito complicado, mas naquela época, né, e durante centenas e centenas de anos, os grupos sociais achavam importante aí a ideia do parentesco, da família, né? Ah, as regras eram de acordo com as práticas de adoração aos deuses, né? Aos deuses. Essas regras estavam muito relacionadas a esta adoração para evitar, acima de tudo, a ira dos deuses. Né? Se os deuses se irassem contra o grupo social, poderia mandar uma grande seca, uma grande inundação, falta de alimentos para o povo, né? Chuva demais, seca demais, esses fenômenos aí que são chamados de fenômenos da natureza. Então, regras eram estabelecidas para pedir chuvas, para plantar em determinadas épocas, regras eram estabelecidas para a devolução das primícias daquilo que eles conseguiam para alimentar e etc. Né? Já falamos, os conflitos eram baixos nas sociedades primitivas. O direito é um fato social que estava relacionado aí à religião e à moral, tá? Então, a moral da sociedade era você cumprir aquilo que estava relacionado, acima de tudo, com a religião. Se obedecer aquilo, seguisse aquilo que estava predeterminado pelas religiões. Isso era a moral do direito especificamente. Este período é um período, como eu falei, durou centenas de anos, não é um período que durou 200, 300 anos, como outros períodos da história humana que nós temos. Não, ele durou muito tempo, né? Então, é um período aí de centenas de anos. Ah, já falamos, fatores das regras do direito, força e procedimento. Bom, neste período, nós tínhamos um tipo de lei que vigorou em todas as partes do mundo, e por longos períodos da história e por diversas culturas, diversos povos em diversas partes da humanidade, né? Que prática era essa? Que tipo de direito era esse? Era a lei de Talião, né? A lei de Talião. Vocês sabem quem foi Talião? Luiz Carlos, você sabe quem foi? É você mesmo, não? Não sabe? Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Aí eu já vou decorando a carinha de cada um. Não vou perguntar para o José Henrique, não, né? Rapaz, esse cabelo seu, não, deixa para lá. É chique, gostei, viu? Maria Eduarda. Quem era Talião, Maria Eduarda? Professor, eu não sei não, mas tá escrito aqui Código de Hammurabi, então eu acho que foi o que escreveu. É. Ô, Felipe Alvarenga, quem que era? Você está muito feio nessa foto. Você tá achando que tá bonitão, Felipe? Tá não. Aí em A minha Pirinópolis? beleza dói nos inimigos. Aham, minha beleza, tadinho. Eu vou perguntar. Eu não vou nem perguntar para a Aline Então, aqui, Maria Eduarda, então, professor, porque senão vai fazer vergonha com você. É porque você é feio. então, Chique aqui é só eu, ó. eu escuto
Tô brincando, tá, Felipe? Vai, Felipe, pode falar. Tranquilo. Quando eu escuto Talião, eu lembro da lei de Talião, Sim, certo? certo. Então eu acho que é a consistência aí de crime e pena. Se eu tiver errado, me corrige. Pois é. Então, Então, talião é originário do latim, certo? E certo. significa lei, que condiz, né, com a ação, né, indevida perante a lei, Então, ou peraí. ação contrária a talião. Então, peraí. Você está me falando que talião significa lei, não é pessoa. Isso, do É, latim significa lei. é. Você tem Isso, certeza? absoluta. Aham. Você está olhando aí na internet aí? Não, Então, tá bom, parabéns, né? Talião porque era e ninguém. também relacionei com os episódios bíblicos, né? Aham. Porque talião é bíblico. É, é, está na Bíblia, né? Então, é, então, no direito arcaico, tinha um tipo de lei que era praticado por todos os povos. Esse tipo de lei era a lei de Talião. O que era a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Talião é uma palavra que significa tal qual, igual, tal qual, igual. O que que significa, então? Significa que para cada delito que fosse cometido, para cada crime que fosse cometido, deveria haver uma pena, tal qual aquele que foi cometido, né? E aí nós temos aquilo que nós conhecemos e que é muito popularmente, que nós conhecemos popularmente por estar escrito na Bíblia, né? Também. É, como exemplo, olho por olho, dente por dente, né? Se uma pessoa matasse uma pessoa, a família daquele que morreu poderia vingar o crime cometido, né? Poderia, então, matar a pessoa. Se uma pessoa roubasse, na lei de Talião, poderia cortar a mão do sujeito. Se roubasse de novo, poderia cortar os dois braços. Então, tal qual. Era uma lei que tinha uma espécie de proporcionalidade. Hoje, nós temos aí a ideia de proporcionalidade para aquilo que se diz respeito à justiça. Então, a justiça tem que estar relacionado com a questão da proporcionalidade. Então, essa foi a primeira manifestação desse tipo de direito, a ideia de proporcionalidade e a ideia também de medir, de medição, de medir aquilo que viria a ser o direito. Logicamente que isso daí, aos nossos olhos de hoje, não é muito bem visto, né? Pois configura-se um exagero de pena. Então, Felipe, você está correto nisso daí. A lei de Talião significa tal qual, igual. Era o parâmetro que predominou praticamente em toda a civilização antiga. O Código de Hammurabi era um rei babilônico, né? Ele expressa a lei, ele cria um código, ele escreve o código numa grande pedra, né? Uma grande pedra negra, e coloca no centro da cidade com todas as regras definidas sobre o Código de Hammurabi. E ali ele coloca, deixa bem visto no meio da praça para que todo mundo pudesse ir lá ler, conhecer as leis, dar publicidade à lei, que são características que são essenciais hoje no direito moderno, né? Então, o Código de Hammurabi, depois
da segunda parte do direito arcaico, vai surgir, depois da invenção da escrita, aí vem Hammurabi, então, e compila as regras de Italião, por volta do ano 2000 a.C., ali na região da Babilônia. Já que você falou em Bíblia, Felipe, em Ur dos Caldeus, na região do rio Eufrates ali, né? É, é, Isso, bom, professor. Quando você diz essas civilizações, eu também associei a proporcionalidade. Você pega aí todas as primeiras civilizações, os Anunnakis, né? E vem decorrente dos babilônicos. Eu acredito que a nossa Constituição, acredito que o Código Penal, ele também é tão proporcional quanto a questão da integridade física, que era prejudicada ali com quem, né, desconstruía a lei de Italião, ou seja, fazia algo errado contra a lei. Eu acho que existe a balança aí do direito nessa hora. Por quê? Hoje, você mata aí, você rouba e atrasa a sua vida na cadeia. Ali não era diferente, mas eram pensamentos e conceitos diferentes. Mas eu acho que está tudo ligado. não, sim, sem dúvida. E aí você falou inclusive do direito penal, essa ideia da lei de Italião, ela vigorou, não foi só no período arcaico, não. No período arcaico, no direito da sociedade primitiva, antiga, era a única expressão do direito, praticamente, né? Exatamente. Mas isso que você está falando, em relação ao direito penal, vai ser aplicado, inclusive, até bem perto do iluminismo. No absolutismo francês, é, na época do absolutismo, dos reis absolutistas, nós observamos plenamente esta ideia da lei de Leão, onde os reis governavam de forma absoluta e jogavam o adversário político, o pobre, o criminoso na cadeia e de lá, na guilhotina não, lá nas Bastilhas, e de lá ele sumia. Então o cara ia para a cadeia e morria lá, por um crime mínimo, por exemplo, roubar lá na feira, porque ele estava passando fome. E então ele roubou para comer, para matar a fome dele. O rei pegava o sujeito, jogava na cadeia e nunca mais aparecia. Então isso acontecia. Até que chegou um momento que teve um sujeito italiano, um jurista italiano, ele escreveu um livro muito interessante. Eu acho que eu comentei no primeiro dia de aula com vocês, um livro chamado Dos Delitos e das Penas, de César de Beccaria, ou Beccaria, do qual ele pega e vai trabalhar essa ideia de proporcionalidade, de acordo para cada delito tem que ter uma proporcionalidade nas penas. Então, aí ele vai suprimir essa ideia de lei de talião, ou seja, de tal qual. E, na verdade, vai surgir outras formas de leis também, já neste período, né? Bem, é, das sociedades primitivas para as antigas sociedades, as leis vão evoluindo e a sociedade vai mudando. E uma série de fatores aí vai modificando principalmente o direito. Primeiro, algumas coisas vão mudando na sociedade. Por exemplo, o desenvolvimento de equipamento técnico do homem, né? O homem, por muito tempo, ele tinha uma faca e tinha uma lança, né? Então, ele pescava com essa lança, ele guerreava com essa lança, ele cortava com a faca. Com o decorrer do tempo, ele descobre, por exemplo, uma enxada, ele descobre a roda, e aí vai evoluindo socialmente a vida deste homem. Segunda coisa é que o homem, vocês vão estudar aí com o professor Tiago, em ciência política,
o homem ele descobre a propriedade privada. Ele vai, vocês vão estudar o estado de natureza, e no estado de natureza de John Locke, no ensaio dos governos civis, ele diz que o homem descobriu o que era propriedade. Lá no estado de natureza, alguém falou assim, isto aqui é meu, ninguém mexe, ninguém pode pegar, é meu exclusivamente. E aí ele cria a propriedade privada. Então, a sociedade ela vai evoluindo de acordo com essa realidade aí também, né? Ah, é? Já viu, já? É? John Locke, né? Então, alguém descobre, né? E John Locke faz essa afirmação no aparecimento da propriedade privada. E depois, os homens começam a guerrear. Até então, os homens eram tudo bonzinhos. Os homens eram bonzinhos. E aí também, já que vocês já viram, né, John Locke, e aí vocês devem ter visto o Leviatã, o homem é o lobo do próprio homem, com Thomas Hobbes. E Thomas Hobbes vai dizer o seguinte, que o homem começa a guerrear uns com os outros. E aí, de repente, o que acontece? Ele começa a matar e depois escravizar as pessoas. Ora, tudo isso vai fazendo com que a sociedade, é, é, se evolua e cria, então, a, e cria uma divisão social do trabalho nas sociedades, né? E o direito, então, vai evoluindo, o direito vai crescendo nessa realidade toda e vai ganhando outras características, né? Peraí, deixa eu mudar de novo essa tela. Quando fica muito tempo nela, ela fica. Já falamos, vou compartilhar novamente. Aqui. Então, o direito arcaico primitivo não era legislado, tá? As populações não conheciam as regras do direito, as regras formal do direito. Tudo era pela tradição. Então, cada grupo possuía um direito único, cada comunidade tinha suas próprias regras, tendo autonomia e pouco contato com os povos. No direito arcaico, há uma profunda influência religiosa. Gente, a religião influencia na construção do direito até na Idade Moderna, até hoje, nos nossos dias. Mas até na Idade Moderna, ninguém ninguém criticava a religião. Tá? Somente depois do Iluminismo, talvez o humanismo, depois o iluminismo, com toda certeza, é que vai haver as críticas à religião. Então, lembrem-se, no estudo do direito, lembrem-se o tempo todo que vai ter a noção, vai ter uma noção muito grande, direito e religião vai ter uma relação muito grande, ok? Como nós já falamos aí com vocês, nós temos o uso a lei de Talião, no qual nós temos aí a criação do princípio da proporcionalidade entre os crimes. Aquela pessoa que feriu uma outra pessoa deve ser penalizada com um grau semelhante. E a pessoa que infringir tal punição deve ser a parte lesada. Já conversamos com vocês. E nós temos aí a vingança privada, tá? A lei de Talião, que está expressa no Código de Hammurabi, também é a lei do mais forte. É o princípio da autotutela do direito, aí, neste caso, o antigo, é a lei do mais forte. Veja bem, um sujeito mexia com a mulher do próximo,
mexia com a mulher do próximo, ele poderia, então, ser preso e receber uma pena. Poderia cortar a língua do sujeito, porque mexeu com a mulher do sujeito, poderia cortar a mão do cara porque passou a mão na mulher, etc. Mas e se esse sujeito fosse um cara bombadão? Como é que ia fazer? Né? Então, na prática também, o direito arcaico é a lei do mais forte, tá bom? Depois deste período, nós vamos ter aí, então, a invenção da escrita. Durante um grande período ainda, a religião está relacionada com o direito está relacionado com, com religião, né? E até nós chegarmos na sociedade, alguém desmarca o som, quem que é? Oi? Câmbio. Deixa eu ver quem está falando. Não. Quem que é? Não leva para ligar. Nós estamos ouvindo quem que é, hein? É o Júlio? Era o Júlio. Achamos, né? Achamos ele. Então vamos. Até que nós, nós temos a civilização grega que vai assumir que a civilização grega ela vai suceder algumas civilizações antigas, sucedem os fenícios, sucedem os arcadianos, sucedem os egípcios, arcadianos, sucedem os babilônicos, né? Aí os gregos, eles se organizam e organizam muito bem como sociedade civil, né? E aí nós temos uma nova concepção de direito, tá? Uma nova concepção de direito. Os gregos, eles estão muito preocupados com a filosofia. Filosofia, para eles, é algo que é importante. A filosofia é a busca pelo conhecimento, né? E usando a linguagem bíblica, né? Segundo os gregos, o conhecimento leva à verdade, e a verdade leva à salvação. Essa era mais ou menos a mesma ideia que os gregos tinham a respeito da própria filosofia. Bom, e a filosofia, então, ela passa a questionar o direito, ela passa a analisar o direito e ela procura analisar a origem de todas as coisas. Quando nós falamos em fonte, nós estamos falando de origem. Quando é que algo surge? Quando tem o fundamento daquilo ali. Então, para o direito grego, o fundamento da religião, o fundamento do direito, não vai ser mais a religião, mas vai ser a própria lei. Vai ser a própria lei, o nomos. Nomos significa regras, normas, lei, né? Mesmo tendo a inexistência ainda de um conjunto de leis escritas. O direito grego, ele nasce inicialmente como uma forma fragmentada e difusa, ou seja, ele é muito amplo, ele trata de muitas coisas, mas ele não dita uma regra, ele não dita uma norma especificamente, ele só relaciona com os costumes. Então, inicialmente, o direito grego é esse conjunto fragmentado de leis, muito diversificado. Mas a fonte do direito não mais vai estar
na religião, mas vai estar na própria convenção do homem quando ele se reúne e cria a lei. Essas leis, lógico, eram baseadas ainda no costumes, mas era agora, já é a primeira ruptura, tá? Das leis, já é a primeira ruptura da lei, do direito com a religião. Isso, lógico, não se dá assim, como se fosse uma bomba atômica. É uma espécie de uma corda que vai se esticando até depois, muito tempo depois, ela se arrebenta. E essa separação, ela é feita totalmente a partir do século XV, da era cristã, né? Então, o direito, neste período, ele deixa de ser divino e passa a ser feito pelo homem. O homem é visto como protagonista do direito. E aí eu vou falar, já que vocês gostaram do Tiago na terça-feira, e aí eu vou pegar e vou falar aquilo que ele deve ter trabalhado com vocês. O homem é um animal político, vejam o que Aristóteles falou, né? E por política se discute a ideia de que o homem é o criador, o homem é o que faz a política, o homem ele cria a polis, e ele discute o destino da polis, ele toma as decisões da polis, e tudo que é relativo à república, às coisas públicas. E, nesse sentido, o direito é essencial. O direito o direito é aquilo que organiza a vida na polis. Então, o homem é que vai debater o direito, o homem é o que vai lá para as ágoras, né, nas praças públicas, e vai discutir o direito, vai discutir aquilo que é certo, o que é errado. Então, o homem é o protagonista do direito e não mais a religião, tá? O direito, ele vai ganhar um elemento, uma característica muito forte e que perpassa o tempo e chega aos nossos dias ainda como uma característica essencial do direito moderno, que é a ideia de liberdade. É a ideia liberdade. Ideia essa desenvolvida pelos gregos na antiguidade, né? Por quê? Porque os gregos iam lá nos debates, nas praças, discutiam, debatiam sobre todos os assuntos, e ali as pessoas democraticamente poderiam expressar as suas opiniões. E muitas vezes o que era definido não era aquilo que eu pensava que era o correto, certo, era aquilo que o Luan e a Railane achavam que era correto e certo, né? E tudo deveria ser respeitado dentro da mais ampla liberdade. E aí nós temos, então, a criação da democracia. Essa relação de democracia está muito relacionada com o direito, né? E nessa relação da democracia com o direito traz o equilíbrio na sociedade, que vem a ser garantido pelas leis escritas na sociedade, né? Esse equilíbrio, o que garante o equilíbrio é um outro princípio, né, forte da democracia, que é a igualdade, e que passa a ser uma característica fundamental do direito moderno, que é o princípio de igualdade. Ou seja, o direito ele tem que ser tal qual, igual para mim, como qualquer um de vocês. Da mesma maneira que eu tenho direitos e deveres, eles são o mesmo no que diz respeito para vocês, né? Para todos nós. Essa ideia vai ser muito bem trabalhada pelo próprio Aristóteles. Aristóteles, na sua filosofia, ele fala sobre ele desenvolve uma teoria, né, chamada teoria do meio termo, que nada mais é do que uma teoria do equilíbrio, onde a distância entre dois pontos é uma reta, e essa reta tem como característica, né, esta igualdade. Então, para os gregos, a vida de equilíbrio, tá, era a grande virtude, do ateniense.
Essa ideia passa para o direito. O direito tem que garantir igualdade e proporcionalidade. Então, por exemplo, o direito ganha esse tipo de conotações, né? De conotações importantes naquele momento histórico. E aí nós temos e aí nós temos, então, um surgimento de um direito, tá? Que vai ser escrito, que vai ser baseado na cultura, mas não num aspecto religioso, mas na discussão política do direito, tá? Uma outra coisa interessante que é bom nós percebermos é que direito está relacionado com a democracia. A democracia está relacionado com direito de liberdade e tomada de decisões. O direito, na prática, ele se realizava na praça pública, nos debates acalorados. Então, era muito interessante e esses debates. E quem tivesse mais poder de argumentação, tá? Quem tivesse mais poder de oratória, ok? Ele conseguiria defender os seus posicionamentos e, inclusive, entre aspas, se tornar os verdadeiros legisladores, porque, na verdade, aquilo que fosse definido iria ser transformado como se fosse uma lei. Então, nesse período aí, os grandes debatedores, né, que futuramente serão os grandes advogados, tá, surgem aí nessas praças públicas, ok? Então, uma das características, no primeiro dia de aula, eu perguntei para vários de vocês, eu quero ser advogados. E então, para quem quer ser advogado, tem que ter um bom poder de oratória. Acima de tudo, que tem que convencer, tá? Lógico, convencer que eu estou querendo dizer é com argumentos válidos, né? Como na aula do professor, de quem, hein? Do professor Bonomi, né? Que fala que lógica é o estudo de como se argumentar, de entender os argumentos válidos, certos, corretos, né? Então, é neste período aí que surge este poder da oratória, surgem os grandes advogados, né? Bom, também na Grécia, nós vamos ter dois grandes legisladores ali, né? Nós vamos ter ali Drácon e Solon, né? Drácon, a sociedade grega, quando ela surge, ela era muito dispersa. Ela era formada a região da Grécia tinha muitas cidades, estados ali, e né? Cada um mantinha o seu próprio governo, apesar de todos serem uma mesma nação, eles eram estados distintos. Então, os primeiros governadores vão tentar unificar ali as polis gregas. Drácon, ele vai ser um general e ele vai unificar. Ele vai ser um desses unificadores na Grécia Antiga. E então ele cria uma espécie de um código de leis, né? Um código de leis, e esse código de leis ele passa a ser muito praticado, né, no primeiro período da história da Grécia. Então, a característica desse tipo de código é que ele vai ser baseado num conjunto de leis rígidas que passam a ser adotadas, dentre elas a vingança privada, que é a lei de Talião, e que vai ser praticada não mais somente pelas pessoas, mas pelo próprio Estado, né? O Estado vai ter o poder de executar essa vingança privada, como a pena de morte, inclusive, ok? Essa vai ser uma característica disso daí.
Não, a lei de Hillary, a lei de 12 tábuas vai ser depois, tá? Vai ser com, nós vamos falar dela já já, vai ser com os romanos, tá bom? Depois desse período, muitas vezes, vocês já ouviram falar daquele termos assim, de leis draconianas, leis de Dracon, cláusulas, de cláusulas draconianas ou cláusulas leoninas, é tirada, né, dessa ideia da época de Dracon, entre os gregos, tá? Vem justamente de cláusulas leoninas, cláusulas duras, cláusulas rígidas, tá? É mais ou menos a ideia deste período do direito grego, tá? Isso se fez necessário porque, relacionando aqui a teoria de Leviatã, do Leviatã de Hobbes, ali imperava o caos. Para manter a ordem, é preciso a criação de um conjunto de regras duras para que as pessoas pudessem observar. E nesse sentido é que foram criadas essas leis de Dracon, né? E aí, depois de um outro período, nós vamos ter aí Solon, né? Solon vai vir depois de Dracon e ele vai criar alguns conjuntos de leis mais sociais, chamadas de leis mais sociais, onde ele vai trabalhar a ideia do fim, do objetivo das polis. Qual o objetivo das polis? Era garantir o bem viver, a boa sociedade para os gregos, né? Essa era a realidade neste período de Solon. Então, ele vai criar leis mais sociais, leis que garantissem mais oportunidades para as pessoas viverem ali na sociedade, tá? Então, neste período ali, neste período, há uma evolução muito grande em todas as áreas do saber, tá? Na sociedade grega. Há uma evolução muito grande na sociedade, especificamente por causa do desenvolvimento da política, e neste período também há um desenvolvimento muito grande no direito especificamente. Então, tem algumas coisas anotadas ali que são contribuições para o direito grego, da civilização grega para o direito. Primeiro, a noção do Estado democrático. O Estado democrático é fundamental para a Grécia e hoje, né, a solução para o problema da sociedade hoje passa pela democracia. O direito para ser legítimo, ele tem que ser democrático, ou seja, ele tem que ouvir todas as camadas sociais. A segunda coisa, a fabricação da personalidade do advogado, né? O advogado é aquele que defende as partes, é aquele que analisa a realidade, né? É aquele que tem um bom poder de oratória. Essa é uma outra característica. E neste período, tá? Há substituições da vingança privada. Então, os advogados vão defender as pessoas, tá? Mesmo os criminosos, falando que todas as pessoas teriam que ter o mesmo direito de defesa, teriam que ter oportunidade para provar a inocência. E aí nós temos aí o desenvolvimento da figura do advogado. Ok? Júlio, eu acho que é você. Não, não é o Júlio, não. Agora é outro. Fecha o celular, o som, né? É alguém. Ah, já fechou. Ótimo. Por favor, obrigado. Né? Então, aí surge a figura do advogado. Outra coisa, o direito de esse direito de publicidade é muito importante
no que diz respeito ao direito especificamente. Lembram que eu falei que Hammurabi, ele escreveu o Código de Hammurabi numa grande pedra de 3 metros de altura por 2 de diâmetro, né? E colocou na praça pública na Babilônia. Aqui, eles assumem essa ideia e desenvolvem, inclusive, mais do que isso um pouco, porque eles afirmam que tudo deveria ser conhecido para as pessoas. Né? Tudo bem, Júlia. Não, foi você essa, não. Direito de publicidade, né? Todas as pessoas deveriam conhecer aquilo que foi definido na lei. Então, como isso era definido na praça, não tem lugar, não tem melhor lugar para isso, né? Hoje a praça não é para isso, né? Mas para os gregos era. Direito ao voto. Já pensou a construção do direito, né? O direito sendo construído pelo voto? Então, aqui nós tivemos parte da nossa Constituição foi definida literalmente pelo direito ao voto. Por exemplo, na Constituição de 1900, 5 anos depois da Constituição de 88 aqui no Brasil, o povo brasileiro teve que ir às urnas para escolher a forma de governo e o sistema de governo que deveria ser adotado aqui no Brasil, ou o presidencialismo ou o parlamentarismo, né? Ou a monarquia ou a república. E isso foi definido pelo voto. Isso era definido pelo voto lá. Quando eu estou usando esse exemplo aqui do direito para vocês, aqui e agora, nós estamos falando da construção de um direito, tá? E isso veio lá da antiguidade, são características do direito grego, tá? Além da própria ideia do senso de justiça. Por exemplo, a justiça para os gregos é dar a cada um que é seu, né? Dar a cada um o que é seu. Isso é um senso de justiça. Todos devem ser tratados de maneira igual, né? E depois eles vão ainda mais além. Todos devem ser tratados de maneira igual na medida de sua igualdade. E todos devem ser tratados, todos aqueles que são desiguais, devem ser tratados de maneira desigual. Vejam como é um senso de justiça bem amplo, bem diferente, né? Isso não se falava na antiguidade, mas vem os gregos, com o debate das filosofias, com os debates filosóficos, essas noções de direito vai ganhando contornos diferentes e únicos, né? Porque nenhuma sociedade até então se pensava ou se falava dessa maneira. Outra coisa muito importante, né? Nas leis de Solon vai ser garantido aí os direitos de propriedade. Então, quem era dono de alguma coisa, em algumas sociedades antigas, era quem tinha mais força, era quem gritava mais alto, era quem tinha mais poder. Agora, quem é dono é aquele que tem a posse, né? É aquele que tem a posse. E, além de ter a posse, tem o domínio, que tem um registro. Então, e essa é uma ideia que passa a ser criada, pelos gregos. E depois os romanos vão assimilar esse direito e vão alavancar esta ideia de conceito de propriedade privada, estabelecendo, inclusive, a ideia de função social. Lógico, não a função social como conhecemos hoje, de propriedade privada, mas os romanos depois vai ter esta ideia que foi tirada aí dos gregos de regulamentação privada, tá?
Depois, nós vamos ter a criação de alguns contratos, né, especiais, alguns contratos específicos no direito. Por exemplo, contrato de compra e venda. Esses contratos de compra e venda vai ter que ser baseado no princípio básico, que hoje nós conhecemos como princípio da boa-fé. Se você vai estabelecer um contrato, você tem que ter uma boa-fé contratual. Num contrato de compra e venda, por exemplo, quem vai comprar tem que ter, espera que quem está vendendo esteja vendendo um produto bom, com boa qualidade, que vise atender as necessidades de quem compra. Isso é chamado de boa-fé, tá? Então, a criação básica de alguns contratos e a valorização do direito público. O direito público vai ter uma influência muito grande na civilização grega, tá? Pois o Estado, a polis, era fundamental nessa civilização. E esse direito, o direito administrativo, o direito de governar, era fundamental ali. Vai ter uma rigidez das penas do direito penal. Essas penas do direito penal tinham que ser aplicadas, né? Havia pouco recurso, então, aquilo que estava definido em lei tinha que ser obedecido. Se você não obedecesse aquilo que estava em lei, a punição era severa. Alguma das punições era até a morte. Um exemplo, vocês estudaram isso em filosofia, na ideia no ensino médio. Sócrates foi condenado, apesar dele afirmar e dizer que ele era inocente, mesmo assim, ele cumpriu o que estava estabelecido nas leis, obedecendo aquilo que estava escrito. Ou seja, ele morreu, foi condenado à morte, ele tomou cicuta, ele tomou veneno, quer dizer, ele se autossuicidou-se, né, para cumprir aquilo que estava estabelecido, tá? Criação de figuras jurídicas, como hipoteca e etc, etc, tá? Deixa eu ver aqui. O que mais? Então tá. Nós vamos ficar aqui hoje, por aqui, porque nós vamos entrar no direito romano, e o direito romano, ele é bem amplo. Deixa eu só falar com vocês aqui algumas coisas a respeito dele, né? Então, só para servir de início para a nossa próxima aula, tá? Então, o direito romano, ele é dividido em 3 períodos, aliás, a história romana é dividida em 3 períodos, né, básicos. O direito romano que mais nos interessa é o direito romano do Império Romano do Ocidente. E ali nós temos 3 períodos, porque neste período é o período de consolidação, é o período de maior influência do Império Romano, e é um período onde o direito romano vai se consolidar, né? Se consolida como modelo, como paradigma para as noções de direito do mundo na antiguidade. Então, na história romana, nós temos 3 períodos aí específicos. Nós temos o período do 8º ano, do 8º século antes de Cristo, até o 2º século depois de Cristo. Nós temos o período clássico, que é o 2º antes de Cristo até o 3º antes de Cristo, e depois nós temos o período pós-clássico, que é o 3º depois de Cristo, que é até o ano 6º depois de Cristo, basicamente, né? Então, no período arcaico, o Império Romano, gente, Roma, assumiu todo o legado cultural dos gregos, em todos os sentidos. Eles beberam literalmente da fonte da civilização grega. E eles foram os grandes propagadores da cultura, da filosofia, dos ideais de Roma e do direito grego, tá? Então, os romanos, que era a civilização que veio depois dos gregos, um pouco antes
dos macedônicos, que foram um breve período curto, mas depois eles vieram e assumiram esse legado. E eles foram os grandes propagadores dessas ideias dos gregos, né? Se não fossem os romanos, certamente nós não conheceríamos muito pouco deste legado romano. Então, eles assimilam. No que diz respeito ao direito romano, tá? Eles têm como característica, eles passaram a ter como característica maior a praticidade. Eles passaram a ser muito práticos, porque os romanos, as leis, as leis eram muito baseadas nos costumes e eram transmitidas de forma oral. Então, de períodos em períodos, ela modificava muito, ela poderia modificar muito. Então, os gregos, os romanos, aliás, eles assumem esta ideia, acham que é bom, mas eles preferem ser mais pragmáticos. E aí eles começam a escrever as leis, para que as leis não pudessem ser modificadas de acordo com a tradição, de acordo com o tempo e a condição sócio-histórica. Eles fazem isso, né? E passam a ser muito mais práticos na aplicação do próprio direito. Em regra, seria isso, tá? Mas neste período, no primeiro período, chamado período arcaico, o direito era costumeiro, privado e arraigado ainda na religiosidade. É tudo que nós já falamos com vocês. O Estado intervia pouco na vida privada das pessoas. Basicamente, só intervia em casos de guerra ou para punir as coisas mais graves, né? Os crimes mais graves que aconteciam, tá? O cidadão era visto como uma família, era protegido ao grupo que integrava, tá? Neste período, nasce a Lei das 12 Tábuas. Já na próxima aula nós vamos falar de algumas características dessa Lei das 12 Tábuas. E aí quando há a mudança, né, do direito que passa do campo da especulação para o campo mais positivado, para o campo mais pragmático. Então, as leis passam a ser escritas, né? Então, é uma lei dura, arcaica, que está muito relacionada ainda com o modelo de vida das pessoas no século, do século, desse início do período, né? Que dura algum tempo, mas que vai modificando. Então, as leis das 12 tábuas, ela é muito importante porque ela é uma referência. Ela é um modelo de lei dura, arcaica, né? Rígida. Agora, uma coisa a gente tem que levar sempre em consideração. Todos os momentos de leis duras, rígidas, cruéis, na história, geralmente momentos em que as civilizações estão passando por crises, seja social, seja política, seja econômica. E neste período há um aumento muito grande de violência. Se vocês analisarem aí o próprio Código de Hammurabi, como nós falamos, era um momento diferente, momento de ascensão de Hammurabi ao poder, as leis de Drácon, como nós falamos, aqui é o início do surgimento e consolidação do Império Romano, né? E, lógico, não foi na base da conversa que o Império Romano se consolidou, foi à base da força. E, então, precisava de um conjunto de leis para pegar e manter a estrutura de dominação aos súditos, aos povos que eram conquistados, tá? Então, lembre-se muitas vezes disso, lembre-se disso, tá? No período clássico, tá? O direito é marcado pela atividade dos pretores e dos jurisconsultos romanos. Eles foram os responsáveis por tornar o direito mais adequados às formas de interação
social. Aí nós vamos comentar mais a respeito disso com vocês. Esses pretores e jurisconsultos seriam os magistrados, seriam os operadores do direito, que julgavam, que interpretavam a lei, se fosse hoje nos nossos dias, né? No período pós-clássicos, né, que é o período de decadência de Roma, em todos os sentidos, sentido político, militar, sentido jurídico também, né? Esse período nós vamos ter aí uma falta de inovação das leis. Os juristas, magistrados, legisladores também vão sumindo, né? Vão desaparecendo, não vão se interessando muito por essa forma, pela forma do direito romano, que era se caracterizado muito pela prática da moralidade cultural romana. Aqui eles estão muito interessados em usar a força para obrigar as pessoas com o objetivo de reafirmar um direito e reafirmar a noção do direito e a noção de império, tá? E aí, somente no século XIII que nós vamos ter aí que vai chegar ao poder Justiniano, um outro imperador, no século XIII, e Justiniano, então, ele cria um código civil e ele cria o Código de Justiniano, que é um código que é muito importante e que vai fundamentar aí, o direito civil nos nossos dias de hoje. Aí, na próxima aula, nós vamos falar a respeito deles. Agora, não, ok? Porque já não dá tempo, já está bem avançada a nossa hora. Um código a Vivian está perguntando, na Grécia não houve uma lei escrita? A lei escrita, como essa que nós estamos falando aqui com vocês, como o código como a lei das 12 tábuas, como o código de Justiniano, como o próprio Código Civil, não. As leis eram nada mais do que descrições. As leis que existiam na Grécia eram muito mais descrições de como você deveria se conformar em relação ao indivíduo e em relação ao Estado, tá? Então, não tinha essa característica de que você era obrigado a cumprir a lei. Se não cumprisse, receberia a punição. Então, estava relacionado a isso daí. Tá bom? Nossa, Gustavo, já está com pressa. Tá bom? Então, tá. Eu vou fazer a chamada de vocês, todos que estão aqui, e aí vocês vão colocando uma presença aí. Vai colocando aí no chat aí, presente, boa noite, bom final de semana, alguma coisa assim nesse sentido, tá bom? Aí, para ficar registrada a presença de vocês, ok? Pedro, Afonso, tudo bem com você aí? Você está parecendo um filósofo, Pedro, né? Contemplando a Professor, os natureza. slides vão ficar. Já está lá, já no liceu, tá? Se você procurar lá, Ah, certo, entra obrigada. lá, já está postado lá, tá bom? Tá Tá joia? bom, obrigada. Então, vamos lá, Gustavo Silva, Certo. escreva lá, tá joia, tá? Minha câmera tá Quem ligada? perguntou foi aí? Luiz Carlos. Hã? Minha câmera tá É o ligada? Daniel falando? É o De Pedro. quem? Deixa eu ver. Não vi, não. Tá não, Pedro. Tá não. Não, é Ah, porque tá, eu que você me... tô vendo seu perfil. Ah, Assustei, tá. né? Me Ah, assustou. já pensei. Você tá pelada aí? Não, né? Tô só sem Eu tô camisa. brincando, né? Então, vamos lá. Pedro já falou. Carlos Leonardo Nascimento. Daniel. Felipe Alvarenga. Gustavo Silva. Hilary. Yuri. João Felipe. José Carlos. Juscelio. Júlio. Luan. Luiz Carlos.
Maria Eduarda, Matheus Henrique, Matheus Rodrigues, Micaela, Milson, Mônica, Pedro Afonso já falou, José Henrique, Railane, Stephanie, Thaís, Tiago, Vivian, Ian. Então, tá joia. Obrigado, então, por todos terem registrado aí a presença, tá bom? Eu vou encerrar a gravação, essa gravação fica disponível para amanhã para vocês, né? Eu sou filho de Deus, não vou converter essa gravação para vocês hoje, não, tá? Aí amanhã vocês podem entrar lá e quem quiser novamente assistir essa aula, tá bom? E como eu disse, o slide estava postado lá também. Pode baixar o slide, o livro, fazer a leitura, procurar um pouquinho mais para não ficar perdido na aula assim, tá bom? Nesse tipo de modalidade, é muito importante que vocês façam um estudo também em casa, né? Para aprenderem mais, ok? Então, boa noite para todos aí, ok? Vou encerrando a reunião. Joia? Encerrando. Obrigado. Um abraço.